Olá, alunos do nono ano. Eu sou o professor Christian, professor do conteúdo de História, e nós vamos dar continuidade ao estudo do PET. Estamos na semana 2. Vamos lá. A unidade temática, continuando da semana passada, é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Os objetivos do conhecimento são os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. As habilidades que iremos identificar é relacionar os processos da Revolução Francesa com os desdobramentos na Europa e no mundo. E os conteúdos relacionados é a Revolução Francesa. A interdisciplinaridade fica com geografia, sociologia e ensino religioso. Então, para falar um pouco sobre a Revolução Francesa, vamos para o slide? Para entender a Revolução Francesa, que também é conhecido como Revolução Burguesa, é necessário que nós entendamos os antecedentes, as causas que levou a essa revolução. Temos que entender a Europa naquele período. A maior população da Europa, com 25 milhões de habitantes, era a população francesa. E 80% da população vivia na zona rural. Existia, assim, na direção da França, o chamado absolutismo parasitário, liderado por Luís XVI. A gente chama de absolutismo parasitário porque era um rei que ele só vivia em função do clero e da nobreza. Era um parasita. Ele sugava os tributos do terceiro estado, que eram os conhecidos camponeses, os trabalhadores, para bancar festas, banquetes, pensões, guerras inúteis e tratados desvantajosos. E isso vai levar a França a uma extrema crise. Havia restrições mercantilistas, taxações, proibições e monopólios. A sociedade era estamental, ou seja, extremamente desigual. A pirâmide social da França estava dividida da seguinte forma: existiam chamados de 3 estados. Era o primeiro estado, que compreendia o clero, que eram os chamados religiosos, o padre, os bispos, os membros da igreja, com apenas 2% da população. O segundo estado, que era a nobreza, com também 2% da população, e fazia parte dele toda a corte e os donos de terra, os senhores feudais. Eles tinham terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal, ou seja, eles não pagavam impostos. O terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, que eram comerciantes, artesãos e assalariados, chamados de mais radicais, fazia parte de 96% da população e era obrigado a estar pagando os impostos e custeando todas as mordomias do primeiro e segundo estado. Com isso tudo, a crise econômica veio forte na França, por causa de uma concorrência com a Inglaterra, em diversas guerras, inclusive aqui na América do Norte, o excesso de gastos pelo primeiro e segundo estado, a alta dos impostos, e além disso a França passou por grande período de grandes problemas ambientais, como inundações e secas. Então, tudo isso foi um terreno propício e fértil para as ideias iluministas. Vamos lembrar que as ideias iluministas eram ideais de liberdade, ou seja, do pensamento crítico em questões sociais, onde pensadores como Montesquieu, com a divisão dos 3 poderes em legislativo, executivo e judiciário, ideias como do pensador John Locke de liberdade, foram difundidas amplamente na Europa e em especial na França nesse período. Tivemos a revolta dos notáveis, onde nobres inconformavam com o propósito de cobrar impostos e exigiam a convocação dos estados. Então, os nobres eles não gostaram da ideia de ter que pagar impostos, e aí cobravam a convocação de estados gerais. Esses estados gerais ocorreu em 1789. Essa reunião foram compostas pelos 3 membros dos 3 estados sociais. O primeiro, o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro, os trabalhadores e camponeses. O objetivo era a tributação, ou seja, eles queriam aumentar o pedido dos impostos. E houve uma divergência nesses estados gerais, porque o primeiro e o segundo estado queria que a votação para o aumento desses impostos fosse através de estado, ou seja, primeiro e segundo estado, onde cada um ia ter direito a apenas um voto.
Já o terceiro estado queria que os votos fossem por cabeça. Como fazia parte maior da população, certamente ele conseguiria melhores condições para a votação. O terceiro estado, vendo que ia sair prejudicado e ia arcar com todo o desgaste e aumento dos tributos, ele separa e autoproclama-se em Assembleia Nacional Constituinte. Ele cria uma Guarda Nacional miliciana burguesa para resistir às pressões do rei. E em 14 de setembro de 1789, há a queda da Bastilha, que é oficialmente iniciada a Revolução Francesa. A Bastilha, pessoal, era um castelo muito grande, onde ficava toda a armada, as forças armadas da França, os seus presos políticos, os seus presos e toda a sua força bélica. Na Assembleia Nacional de 1789, que vai até 1792, o terceiro estado proclama a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde pregava igualdade jurídica, direito à propriedade e resistência à opressão. Esse evento ficou muito famoso, que vai trazer grandes impactos em todo o mundo. E até hoje nós utilizamos alguns pontos dessa declaração. Há uma Constituição Civil do Clero, em 1789, onde a igreja fica subordinada ao Estado, ou seja, a igreja não tinha tantos poderes como ela tinha antigamente. A primeira Constituição Francesa, ela foi dada em 1791, onde a monarquia constitucional, ou seja, a monarquia ela não poderia governar por ideias próprias, ela deveria seguir uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis, a divisão dos poderes em legislativo, executivo, judiciário. Havia-se o voto censitário, ou seja, as pessoas, os membros da corte teriam direito a voto para as decisões, e a manutenção da escravidão nas colônias, ou seja, eles queriam iniciar essa revolução, acabar com a escravidão, mas as colônias iriam continuar com a escravidão, as colônias francesas. Bom, diante disso tudo, há uma divisão do parlamento, dos políticos na França, entre dois lados. De um lado, à direita do parlamento estavam concentrados os girondinos, que é a alta burguesia, conservadores, e à esquerda ficavam sentados os jacobinos, que eram a pequena e média burguesia, e os sans-culottes, que eram os mais radicais, e eles eram favoráveis a grandes mudanças na sociedade francesa. Daí nós tivemos a ideia de direita e esquerda na política. Fazendo alusão aos dias atuais, os girondinos seriam os partidos de direita, mais conservadores, e os jacobinos seriam os partidos de esquerda, mais ligados às questões sociais. Depois disso tudo, os nobres começam a abandonar a França, migrando para outros países da Europa. O rei tenta fugir em 1791, só que ele é capturado. Depois disso, a França é invadida por países absolutistas, como Áustria e Prússia. E aí o exército jacobino consegue conter essa invasão e declara o rei como traidor. E a monarquia é abolida na França em 1792. Tivemos a Convenção Nacional, ou seja, que ficaria decidido quem iria governar o país, entre os girondinos e jacobinos. Em 1792, os girondinos tomam o poder. Em janeiro de 1793, Luís XVI é guilhotinado, ou seja, pela primeira vez um rei ele é destituído do cargo e morto pela população. A primeira coligação contra a França, Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra, e com isso a França entra em uma enorme crise econômica, fazendo com que os jacobinos tomassem o poder e instalassem um período de grande radicalismo na França. A Igreja Católica perde cada vez mais poder e há uma divergência entre os líderes jacobinos, Danton, Robespierre e Hebert, até que Marat, que era um grande líder, fosse assassinado. E aí instala de vez o terror na França e há um abuso da guilhotina. A guilhotina, criada por Guillotin, foi um instrumento
de repressão daquela época, onde todas as pessoas que eram tidas como inimigos da revolução eram guilhotinados, ou seja, eram mortos. Isso tudo vai desgastar o governo cada vez mais. No golpe do nono termidor, Robespierre é guilhotinado e girondinos tomam o poder. Então, o grande líder jacobino ele é morto e fazendo com que os girondinos tomassem o poder. Na convenção terminadora, os girondinos anulam todas as leis do terror jacobino. Há o diretório, onde é instaurada em 1795 uma nova Constituição, com 5 diretores, é criado o poder executivo e o voto censitário. Há uma conspiração ao conjuro dos iguais, rebelião popular na França, onde a segunda coligação contra a França, entre Prússia, Espanha, Holanda e Itália, ela é derrotada novamente pela Guarda Nacional Francesa, liderada por um grande exército por Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão Bonaparte, como líder do exército, começa a ganhar força na França. E no golpe de 18 Brumário, em 1799, Napoleão Bonaparte toma o poder na França e assim dá fim à Revolução Francesa. Toda a leitura do PET e assistir às videoaulas, vamos às atividades. O discurso de Saint-Just presente aqui. O discurso de Saint-Just, com o seu tom acusatório, remete à relação entre a população e o rei Luís XVI, durante o processo revolucionário, que teve como consequência. Então, qual foi a consequência do processo revolucionário? O julgamento de Luís XVI, o juramento da Constituição pelo rei, ou a queda da Bastilha, ou a tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Vamos escolher a alternativa correta. Número 2. Pode-se dizer que, ao final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Justifique sua resposta. Será que Napoleão representava os princípios favorecendo a classe camponesa, pessoal? Após os estudos aí, vamos fazer a resposta dessa questão. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula e um forte abraço a todos.